Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor e eu gostaria de realmente compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração nesse texto difícil. John Piper, que é um dos grandes teólogos da atualidade, ele disse que Deus permite que haja textos difíceis na Bíblia com alguns propósitos. Você que tem o hábito de ler a Bíblia constantemente, você às vezes se depara com alguns textos bem difíceis. Textos de difícil interpretação, textos que você não consegue ter um entendimento preciso do que o autor quis dizer. Então, realmente, isso é algo que está diante de nós o tempo todo. E o que você faz quando você se depara com um texto difícil? Você deixa para lá? Se você deixa para lá, você está errado. Você precisa se debruçar sobre o texto, você precisa procurar ajuda, mas, realmente, irmãos, Deus permite que haja textos difíceis na Bíblia para que em nós haja o interesse de entender o que ele quis dizer. Deus não alimenta a preguiça. O servo de Deus não pode ser preguiçoso no tocante ao conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter dentro de nós essa predisposição em estudarmos e entendermos o que aquele texto quer nos dizer. É assim que somos alimentados. O texto de Romanos, capítulo 3, é considerado por muitos teólogos e estudiosos da palavra de Deus um texto de difícil interpretação. Você precisa ter todo um arcabouço, todo um conjunto de informações para que o entendimento desse texto seja realmente bem elaborado e nós possamos nos alimentar dele. Eu confesso para vocês com toda a humildade que se eu não recorresse aos comentários que eu tenho comentários bíblicos, se eu não ouvisse explicações de outros grandes pregadores e teólogos, talvez eu não teria condições de estar aqui nessa manhã falando para vocês sobre Romanos 3. Então, tudo que eu vou apresentar para vocês aqui nesta manhã não é produto de minhas deduções. É algo que eu aprendi com outros. E é assim que nós vamos crescendo, reconhecendo, tendo a humildade de recorrer a quem sabe mais do que a gente. E há muitas pessoas que sabem mais do que a gente. Então, graças a Deus por esses. E devemos orar por eles para que Deus os sustente. Os irmãos se lembram que semana passada, Paulo termina o capítulo 2, versículos 17 a 29, dando um puxão de orelhas bem dado nos judeus. Nós já vimos que o capítulo 2, Paulo fala acerca dos judeus. E ele está querendo mostrar para os judeus que os judeus não deveriam ficar aí confiando em si mesmos, confiando no fato de terem por sobrenome judeu, porque isso não significava nada diante de Deus. O judeu tinha essa característica. Ele era muito soberbo e ele achava que pertencer à linhagem de Israel já era suficiente. Ser da linhagem dos patriarcas já era suficiente. Então lá, no capítulo 2, especificamente dos versículos 17 a 29, Paulo vai dizer o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que têm por sobrenome judeu. O verdadeiro judeu é aquele interior, é aquele que ouve os preceitos da lei e cumpre os preceitos da lei, mesmo ele sendo um incircunciso, mesmo sendo um gentio. Um gentio pode ser considerado mais judeu do que aquele judeu exterior. Também Paulo vai falar acerca da circuncisão. Ele vai dizer, não adianta nada você ter uma marca no seu corpo. A verdadeira circuncisão é a do coração, é a que acontece dentro de nós. Então, resumindo, foi isso que Paulo disse ali no capítulo 2, de 17 a 29. Aí Paulo, mais uma vez, ele lança mão daquele recurso que eu expliquei para vocês, que é a diatribe. Lembra da diatribe? Ou seja, ele imagina um judeu na frente dele, argumentando com ele, refutando aquilo que ele havia falado no capítulo 2, de 17 a 29. Ele imagina um judeu fazendo 3 objeções. 3.
ao que ele havia escrito anteriormente. Esse era um recurso muito usado por filósofos. Quando eles queriam proferir um discurso duro contra alguém, eles imaginavam um personagem e argumentavam com esse personagem imaginário. Agora, Paulo imagina o seguinte: eu estou escrevendo essa carta para uma igreja composta de judeus e gentios. E estou escrevendo essa carta para uma igreja que está numa cidade repleta de judeus. É óbvio que os judeus vão argumentar. Eles não vão ficar calados, porque eles defendem isso com unhas e dentes. Os judeus defendiam o fato de serem judeus, descendência de Abraão, aqueles que conheciam a lei, como garantia para a salvação. E Paulo queria mostrar que eles estavam errados. O caminho para a salvação é um só, tanto para os judeus quanto para os gentios. E a forma de obter essa salvação também é uma só, através do reconhecimento da culpa, da confissão dos pecados e da fé na pessoa de Jesus, da fé no evangelho que Paulo pregava. Mas o judeu, ele se excluía. Houve um rabino, me fugiu o nome dele agora, me perdoe, eu devia ter gravado o nome dele. Ele disse o seguinte, o rabino disse o seguinte: as duas pessoas mais justas do mundo sou eu e meu filho. E entre nós dois, se tiver que escolher um, sou eu. É assim que um judeu pensava. As duas pessoas mais justas do mundo, eu e meu filho. Mas entre eu e ele, se tiver que escolher, se tiver que definir, o mais justo sou eu. É assim que o judeu pensava. Paulo queria quebrar isso. Paulo queria levar tanto o gentio quanto o judeu para a pessoa de Cristo. Porque só Jesus salva. Apenas em Cristo nós temos salvação. Agora no capítulo 3, versículos 1 a 8, Paulo vai responder às possíveis refutações dos judeus. E a primeira argumentação que vai surgir aqui está no versículo 1 e 2. O versículo 1 é a refutação e o versículo 2 é a resposta de Paulo. Versículo 1 e 2 diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde: muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. O que está acontecendo aqui? Esse judeu imaginário que está diante de Paulo, nessa diatribe, ele está dizendo o seguinte para Paulo: então tá bom, Paulo, então me responda uma coisa. Você disse que judeu é aquele que o é no interior, que não adianta você simplesmente conhecer a lei, você é judeu se você cumpre os preceitos da lei. Então você está dizendo que até um gentio pode se comportar como um judeu. Judeu é no interior. E você diz que a circuncisão também é a circuncisão do coração, que não adianta ter essa marca da aliança dada a Abraão primeiramente, e depois passado a nós posteriormente. Então, Paulo, me responda uma coisa: de que serve ser um judeu? Para que serve o judaísmo? O que adianta ser um judeu? Então não vale nada. Então tudo isso é algo que nós precisamos desconsiderar. Não adianta ser um judeu, então, de acordo com o que você está dizendo. Aí Paulo diz uma coisa: não, em toda maneira adianta sim, porque primeiramente a eles foram entregues os oráculos de Deus. Se você ler lá em Romanos capítulo 9, versículos 4 e versículo 5, você verá Paulo listar uma série de questões relativas aos judeus. Quem são os judeus? Os privilégios, as qualidades dos judeus. Mas aqui, Paulo quis mostrar a principal delas. E qual foi a principal característica? Qual foi, se podemos assim dizer, o principal motivo da existência do judeu? Os judeus receberam primariamente as palavras de Deus. Quando você olha para o seu Antigo Testamento na sua Bíblia, saiba que esse Antigo Testamento, ele foi entregue aos judeus. Se nós temos um Antigo Testamento na nossa Bíblia,
que nos aponta para o Novo Testamento, e aqui, abrindo um parênteses, o Novo Testamento também, praticamente todo ele foi escrito por judeus, quase todo ele, não todo ele, mas quase todo ele. Nós temos uma Bíblia que talvez em quase toda a sua totalidade foi escrita por judeus. Os judeus foram extremamente importantes nesse projeto de Deus para a salvação do mundo. Porque, primeiramente, a eles foi dada a revelação de Deus. Que revelação? A revelação especial. Porque eu falei para vocês, num dos nossos estudos, que existem 3 tipos de revelação. Existe a revelação natural, que é a natureza, porque a natureza mostra que há um Criador. A Bíblia diz no Salmo, versículo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, há uma revelação natural, há uma revelação especial, que é o quê? A palavra de Deus, e uma revelação pessoal, que é quem? Jesus Cristo. Então, a revelação especial de Deus aponta para a revelação pessoal, que é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento trabalha apontando para aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, Paulo diz, em toda maneira. Porque, primeiramente, é isso que ele diz no versículo 2, primeiramente, ou seja, como algo principal, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, Israel é o depositário das revelações de Deus. Nós devemos a Israel o nosso Antigo Testamento. Paulo está falando aqui das palavras de Deus, referindo-se ao Antigo Testamento, que era, inclusive, a Bíblia que os apóstolos liam no templo quando a igreja se reunia. Quando a igreja estava nas casas, ouvindo a doutrina dos apóstolos, o que era a doutrina dos apóstolos? Era o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento era lido e ele era todo aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é a nossa chave hermenêutica, ou seja, é aquele elemento que devemos usar para interpretar o Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Nós precisamos interpretar o Antigo Testamento à luz da pessoa de Cristo. E talvez, entre os 12 apóstolos, ninguém teve uma compreensão mais exata acerca disso do que Paulo. Embora Paulo não fizesse parte do colegiado dos 12, ninguém teve uma compreensão do Antigo Testamento à luz da pessoa de Cristo como o apóstolo Paulo. Romanos é uma síntese disso. Romanos é uma apresentação de Jesus Cristo, tendo ele sido aplicado ao Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo para os judeus, não, de maneira nenhuma, vocês são importantes. Vocês receberam a revelação de Deus. Essa é a primeira possível objeção que Paulo teria. Aí, esse judeu imaginário que está diante de Paulo, vai fazer a segunda objeção, que está lá no versículo 3. Olha só o que ele vai dizer então. Pois que, ou seja, e daí? Esse pois que significa, e daí? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Aí Paulo responde no versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, aqui Paulo vai resumir o que está escrito no Salmo 51, versículo 4, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, a segunda refutação dos judeus seria a seguinte, se Deus entregou suas palavras aos judeus, estabelecendo com eles uma aliança, e os judeus não creram, como você tanto disse lá no capítulo 2, e por conta disso estão debaixo de condenação, então, Paulo, Deus quebrou a sua aliança com Israel, então ele é infiel. Deus é infiel. Aí Paulo vai dizer o seguinte, aqui no versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus sempre verdadeiro
e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Por que Deus não foi injusto? Por que Deus não deixou de ser fiel? Por conta do remanescente. Meus amados irmãos, em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre houve um grupo de pessoas fiéis a Deus. Deus sempre tem aqueles que lhes são fiéis. Por exemplo, se você olhar no Antigo Testamento, lembra quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal? E depois ele foge de Jezabel. Ele foge de Jezabel. Ele vai para um lugar bem longe, e ele vai se deitar debaixo de um zimbro. Depois Deus leva ele um pouco mais, ele entra dentro de uma caverna, e Deus fala algo para Elias. Reservei em Israel 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Sempre houve um povo fiel na terra, sempre. Ainda que diminuto, ainda que pouco, mas sempre houve aquele povo que creu, que foi justificado pela sua fé. Isso também acontece na história da igreja. Quando a igreja é institucionalizada no 4º século, e ali se torna uma igreja estatal, que se torna a igreja do Estado, a religião do Estado, com Constantino, a partir dali a igreja começa a enfrentar uma derrocada, começa a se afastar da verdade, vai se distanciando cada vez mais das Escrituras. Mas mesmo assim, paralelamente, sempre houve um povo que não concordava com esse declínio e continuava caminhando fiel a Deus. Foram perseguidos, martirizados, mortos, mas Deus nunca deixou de ter na terra uma testemunha dele. Nunca deixou. Sempre houve. Muito antes da Reforma Protestante, havia movimentos reformistas em toda a Europa. Havia, por exemplo, na Inglaterra, com Wycliffe, havia na Bavária, com John Huss, muitos movimentos reformistas que já não concordavam com os ditames da Igreja Romana e porque queriam, de alguma maneira, provocar uma reforma e fazer com que a igreja voltasse às bases do cristianismo primitivo. Então, Deus sempre teve um povo fiel, e até mesmo entre os judeus, Deus tinha um povo fiel que recebeu esses mesmos oráculos e creu. Então, a justiça de Deus, ela é aplicada não ao Israel crédulo, ao Israel que creu, mas ao Israel que não creu, ao Israel incrédulo. Isso não é injustiça. Deus não quebrou a sua aliança, como nós ainda sabemos que existe um povo hoje chamado Israel na terra. E aqui eu quero dizer para você que realmente Deus tem um propósito, Israel ainda está presente no mundo, porque Deus tem um propósito. Deus, por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, ele mantém esse povo, e muitos desse povo têm crido ao longo dos séculos e se tornado crentes em Jesus Cristo. Então, por causa desses que ouviram os oráculos de Deus e creram em Deus, Deus não pode ser taxado de alguém que quebrou a sua aliança, porque quem quebrou a aliança com quem, nesse caso, foram os judeus para com Deus. É interessante que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Entende? Então é por causa desse povo crente que havia em Israel, Deus mantinha a sua aliança. Agora, os incrédulos que receberam os oráculos de Deus e não creram, sobre esses pairava o juízo de Deus. Então não adianta você vir dizer que Deus é mentiroso, que Deus teria uma aliança e depois quebraria. Não, Deus é sempre verdadeiro. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não quebra suas alianças. Quem quebra aliança com Deus sou eu. O tempo todo nós estamos quebrando as nossas alianças com Deus. O tempo todo nós estamos interrompendo a nossa caminhada, sim ou não, irmãos? Então, essa segunda objeção desse judeu imaginário, quando ele diz, olha, realmente, agora, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Se Deus, então, entregou os seus oráculos aos judeus,
e os judeus não creram e por conta disso estão debaixo de condenação, então Deus quebrou a sua aliança, ele entrega os seus oráculos para o povo, faz uma aliança, sabendo que o povo não vai cumprir e quebra a sua aliança. Que fidelidade é essa? Então Paulo está aqui refutando, ele está dizendo, vocês acham que o fato de ter havido incredulidade, de ter havido infidelidade, vai aniquilar a justiça de Deus? De maneira nenhuma. Deus é sempre verdadeiro, Deus é reto quando ele julga. E ele julga segundo a reta justiça. Deus julga aquele que rejeita a sua palavra. E aí, mesmo tendo todo esse convencimento, Paulo imagina que o judeu, ele vai agora apresentar uma terceira refutação, que está lá nos versículos 5 a 8. A refutação do judeu, qual foi a primeira? Para que serve o judeu, Paulo? Se realmente judeu é do coração, a circuncisão é do coração, então para que serve o judeu? Não, o judeu é importante porque ele recebeu as palavras de Deus. Então tá bom, Paulo, se o judeu recebeu as palavras de Deus, recebeu os oráculos de Deus, e não creram, Deus quebrou a sua aliança com o povo de Israel, sabendo que o povo de Israel não cumpriria. Deus foi infiel de maneira nenhuma, Deus é justo. Deus julga a desobediência naqueles que desobedeceram. Deus não vai julgar aqueles que obedeceram. Aí vem a terceira refutação, ardilosa. Olha só, a terceira refutação diz o seguinte, tá bom, Paulo, então se nós estamos pecando, e olha só, irmãos, se nós estamos pecando, e se nós estamos desobedecendo a Deus, isso está, de certa forma, colaborando para que Deus aplique sua justiça. Então não há por que Deus nos condenar. Ou seja, o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa infidelidade, de certa forma ela é boa, porque ela está contribuindo para que a justiça de Deus seja aplicada. Paulo, não tem por que Deus nos condenar. Nós estamos, Paulo, de certa forma, contribuindo para que Deus aplique sua justiça. Ele não pode nos condenar. Veja só o versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Nesse momento, Paulo ficou nervoso. Eu não acredito que vocês tenham essa compreensão. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, Paulo, para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, olha só, a conclusão do judeu, façamos males para que venham bens. Sabe o que é isso aqui? É aquilo que a teologia chama de antinomianismo, ou seja, algo contrário à lei. Qual que é a mentalidade do judeu aqui? Não, eu vou pecar, eu vou desobedecer a Deus, eu vou fazer o que é mal para que o bem venha, para que Deus julgue. Dá para imaginar essa percepção do judeu, irmãos? Eu vou pecar para que Deus, de alguma maneira, mostre ao mundo a sua justiça. Paulo, de certa forma, nós estamos sendo instrumentos de Deus, Paulo, para aplicar a justiça dele. Deus não vai nos condenar, Deus não vai nos punir. Aí Paulo vai dizer, encerrando, a condenação desses é justa. Vocês merecem mesmo ser condenados. Deu para entender, irmãos, as três refutações dos judeus? Olha só que coisa mais ardilosa. Resumindo, que vantagem há em ser um judeu? Versículos 1 e 2. Paulo diz, muitas vantagens, mas a principal é o fato de que eles receberam a revelação de Deus. 2. Se Deus entregou a sua palavra aos judeus, e os judeus não creram, e por isso estão condenados, então Paulo, ele quebrou a aliança dele conosco, a aliança de Deus não é eterna, então Deus é infiel. E Paulo está dizendo, de maneira nenhuma, porque houve um remanescente, sempre haverá um remanescente que crerá. Aí 3, Paulo, o pecado é uma coisa boa, o fato de não sermos realmente obedientes, o fato de praticarmos a injustiça, dará a Deus a oportunidade de julgar o mundo. Aí Paulo está dizendo assim, pelo contrário, todo pecado que o homem comete é contra Deus, e Deus o julgará.
O pecado de Israel será julgado, como os pecados de todos os homens. Aí, irmãos, eu quero aprender com você, então, pelo menos 3 aplicações para a nossa vida desse texto. É complexo mesmo, mas era assim que o judeu pensava. E cá entre nós, ainda pensa. Ainda pensa. Muitos judeus ainda pensam dessa maneira, porque eu conheço alguns. Mas eu quero aprender com você 3 aplicações aqui, baseado nesse estudo que nós fizemos nessa manhã. A primeira é essa: a quem muito é dado, muito é cobrado. Os judeus receberam a revelação de Deus, tiveram uma grande responsabilidade. Qual foi a responsabilidade dos judeus? Levar ao mundo o conhecimento da palavra de Deus, fazer com que o mundo conhecesse a verdade através dos judeus. Mas não foi isso que o judeu fez. O judeu não só desobedeceu a palavra de Deus, como foi absorvido pela cultura cananeia, foi absorvido pela idolatria dos cananeus e se tornou idólatra. O judeu é idólatra. Deus vai cobrar muito deles. Escute, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu serei mais cobrado do que todos os irmãos aqui juntos. Sabia disso? É por isso que eu preciso que vocês orem por mim. Porque a minha responsabilidade diante de Deus, irmãos, não é pequena. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo como existem algumas pessoas que vão para o seminário querendo ser pastor, porque imaginam que ministério pastoral é status, é sucesso, é uma garantia de boa vida, ganha um salário bom, tem uma vida tranquila, tem flexibilidade de horário. Eu quero ser pastor. Se alguém aqui, e eu creio que não, mas se alguém aqui tem esse pensamento, desista. Porque vocês não sabem o peso que eu tenho nas costas por ser pastor de vocês. Eu não reclamo de nada, a igreja cuida muito bem de mim. Eu estou feliz da vida cuidando dos irmãos. Falei isso para uma irmã essa semana, estou feliz. Mas vocês não sabem o peso que eu tenho nas costas. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Ai de mim, se eu não cuidar bem de você. Ai de mim, se eu fizer você se desviar da verdade. Eu fico impressionado hoje com alguns pregadores. A coragem que eles têm de ensinar coisas erradas para os seus membros, de desviar os seus membros da verdade. Eu fico impressionado hoje com muitos que não pensam 2 vezes em ensinar alguma coisa à igreja visando beneficiarem a si mesmos. Meus amados irmãos, não só pastor, todos nós, mas o pastor muito mais. A responsabilidade que eu tenho de Deus, de estudar, de cair de cabeça nos estudos, de estar lendo vários livros, comentários, para mim entender o que o texto está dizendo, para apresentar para vocês com responsabilidade, porque se vocês saírem por aquela porta com mentiras no coração, ai de mim. Ai de mim. E você, meu irmão, que tem um cargo na igreja, que tem um ministério na igreja, cuidado, exerça o seu ministério com toda a responsabilidade que você tem, com toda a dedicação que você puder, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus cobrou e cobrará dos judeus a responsabilidade que Ele colocou sobre as costas dos judeus, e os judeus não fizeram jus. Deus cobrará de nós a responsabilidade que Ele nos dá de sermos uma igreja propagadora do Evangelho. Aqui eu falo para todos nós, a primeira igreja batista em Pará de Minas tem uma responsabilidade nessa cidade, mostrar Cristo a essa cidade, mostrar a palavra de Deus pura e cristalina a essa cidade, e ai de nós se nós não fizermos isso. Porque Deus nos entregou, não foi qualquer coisa, Deus nos entregou a sua verdade. Deus abriu o nosso coração e colocou sua verdade nele. E eu não tenho o direito de pegar essa verdade e usá-la a meu favor, usá-la ao nosso favor, irmãos. A nossa responsabilidade é muito grande. Deus nos deu muito, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mas vamos fazer jus a isso, vamos corresponder. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então é isso que eu aprendo nos versículos 1 e 2. Mas eu aprendo uma outra lição aqui.
Não há privilégios diante do juízo de Deus. Quando Deus julgar o mundo, não haverá privilegiados diante dele. Você acha que você comprará Deus com o seu dízimo? Você acha que a sua ofertazinha vai comprar Deus? Você acha que o fato de você trabalhar na igreja vai levar Deus no papo, como dizem por aí, ou que você vai conseguir convencer Deus com a sua religiosidade exterior e pelo fato de você ser um daqueles que está sempre à frente na igreja? Se o seu coração não pertencer a Jesus, não há privilégios diante de Deus. Não há. Não importa quem você seja, não importa quantos diplomas você tenha na parede, não importa quantas almas você tenha trazido ao Evangelho. Por isso que ninguém ganha alma para Jesus. Tira isso da sua cabeça. Ninguém ganha alma para Jesus. Eu sou contra esse negócio. Ganhei 50 almas para Jesus. Você não ganhou ninguém para Jesus. Você não fez mais do que a sua obrigação em pregar o Evangelho. Quem ganhou foi o Espírito de Deus. Quem trouxe vida. A Bíblia, Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me dá. Não é isso que a Bíblia diz? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não importa quantas almas você tenha levado a Jesus, tenha sido um instrumento para que Jesus fosse apresentado a essa alma. Não importa o que você tenha feito pela igreja, não importa o que você tenha doado para a igreja, não importa quantos dígitos tenha no seu dízimo. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não os confessou, se você não os abandonou, e se você não se tornou alguém fiel a Deus, obediente a Deus, você será condenado e irá para o inferno. Porque não tem privilégios diante de Deus. O judeu achava que era a cereja do bolo. Eu nunca vou ser condenado, porque eu sou da linhagem de Abraão. O meu sobrenome é judeu. Paulo está dizendo, não. Você é injusto, porque você desobedece a Deus. Porque você recebeu os oráculos e não cumpriu. Vocês estão aqui todo domingo de manhã, a maioria na quarta-feira. Muitos, quase que a totalidade, domingo à noite. Os oráculos de Deus têm sido apresentados. O mesmo tem sido pregado para um ou para outro. Quem chegar aqui vai ouvir a mesma mensagem, vai ouvir a mesma pregação. Não há privilégios. Por isso, se você ainda não crê em Cristo, de verdade, se você ainda não foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você ainda não teve os seus pecados perdoados, você pode ser a pessoa mais importante da igreja, mas você vai para o inferno. Porque não tem privilégios diante de Deus no juízo. Não tem. Você não convencerá a Deus com o seu serviço. Não convencerá a Deus com a sua voz bonita. Não convencerá a Deus com o seu cheque. Porque Ele conhece seu coração. É por isso que Paulo diz lá no capítulo 2, o que importa é isso. Judeu é aquele que é aqui, no coração. Cristão é aquele que é dentro, de dentro para fora. Cristão é aquele que interioriza as verdades do Evangelho. Não é aquele que simplesmente vai na igreja, senta no banco, dá uma oferta, levanta a mão, ora, chora e vai embora. Tem muito mais. Não há privilégios. Não há, querido. Não há privilégios. Terceira lição que eu aprendo aqui: pecado nunca será uma forma de contribuir com o juízo de Deus, mas de atraí-lo. Os judeus pecavam o tempo todo. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2, vocês estão ajuntando ira para si. Vocês estão acumulando ira e indignação da parte de Deus. É isso que vai acontecer. Uma hora a fatura vai chegar. É isso que está acontecendo. Parece que tudo está acontecendo tranquilamente, não tem problema, não tem cobrança, não tem puxão de orelha, mas a fatura só cresce, só cresce, só cresce. Você está ajuntando ira, acumulando ira, indignação no dia do juízo. Paulo fala isso para os judeus. Pecado atrai juízo de Deus, pecado atrai punição de Deus. É por isso que nós temos que abandonar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Você tem pecados para ser confessados? Confesse, irmão. Fale com Deus: Senhor, eu estou pecando. Eu estou vendo o que eu não deveria ver. Eu estou fazendo o que não deveria fazer. Eu estou vivendo de uma forma que eu não deveria viver. Antes que você seja chamado à presença de Deus e seja julgado pelo seu pecado. Pecado não atrai justiça de Deus. Pecado não contribui para que Deus estabeleça a sua justiça. Isso é heresia. Isso é heresia das mais pesadas. Quando dizem que o pecado de alguma coisa, ele é bom. Porque ele realmente faz Deus manifestar a sua justiça ao mundo. Pecado não é bom. Pecado é afronta contra Deus. Pecado será julgado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Acabando com essas expectativas malévolas desenvolvidas no coração do judeu. Então eu quero encerrar nessa manhã com uma frase. A frase é essa. Não está aqui não, desculpa. Eu vou malar a frase para você. A frase é essa: a única maneira de enfrentar a Cristo como juiz é conhecê-lo como Salvador. É a única maneira. É a única maneira. Que Deus nos ajude a entender isso. Semana que vem continuaremos o capítulo 3 de Romanos. Mas que Deus nos ajude. O judeu foi muito importante. Deus deu a sua revelação a ele. Essa revelação chegou até nós. Não é? Mas ele não creu nessa revelação. Deus, então, não é injusto quando punirá os judeus. Deus jamais pode ser chamado de injusto. E os pecados, a desobediência dos judeus nunca foram algo que contribuíram para que Deus manifestasse sua justiça, porque o homem é mentiroso e Deus é sempre verdadeiro. E Deus julga de acordo com a reta justiça, que é algo inerente dele. Que o Senhor nos abençoe, então, na compreensão desse texto, e que realmente nós possamos entender isso. Apenas para recapitular, é muito sério isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é isso: a quem muito é dado, muito é cobrado. Segundo, não há privilégios diante do juízo de Deus. E terceiro, pecado nunca será uma forma de contribuir com o juízo de Deus, mas de atraí-lo. Como é que você tem vivido diante de Deus, irmão? Responda para mim. Como tem sido o seu padrão de vida diante de Deus? Você tem levado Deus a sério? Você tem olhado para a igreja, tem olhado para a Bíblia, tem olhado para a sua vida cristã? Você tem levado isso a sério? Porque, irmãos, o que tem de crente brincando de ser crente nessa vida não é brincadeira. O que tem de crente achando que tudo pode ser negociado. Crente que não prioriza Deus de jeito nenhum, tudo é mais importante do que Deus. Irmão, mude seu pensamento, mude sua maneira de viver, porque o juízo de Deus vem aí. O juízo de Deus vem aí. E ele vai pegar muita gente de surpresa, que está brincando de ser crente, que está vivendo Alice no País das Maravilhas, que quer viver uma vida de acordo com os seus padrões e não de acordo com os padrões de Deus. Gente que, sinceramente, não entendeu nada do que significa ser um cristão. Cuidado com isso, igreja. Aproveitemos o tempo que o Senhor nos dá. Não vamos brincar de ser crentes. Não vamos fazer como os judeus. Não vamos ter falsas confianças no nosso coração, porque o juízo de Deus vem aí. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. E nos perdoe se porventura nós estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade diante do Senhor. O Senhor tem nos dado todas as oportunidades e nós estamos aí simplesmente fingindo que está tudo bem, que está tudo jóia, que o Senhor está mais do que satisfeito com a maneira como eu estou vivendo, mas na verdade o Senhor não está, porque eu estou te devendo e devendo muito. Eu posso ser muito mais do que eu sou, eu posso fazer muito mais do que eu faço, mas eu não quero fazer, porque o Senhor tem que se contentar com aquilo que eu tenho para te dar. Ó Deus, nos perdoe se porventura nós estamos pensando assim. Desperta no nosso coração o desejo de sermos mais, de fazermos mais, e fazermos com o coração,
retira a vaidade de nós, retira a falsa confiança, retira o engano, retira a ilusão, ajude-nos a encarar a realidade e vivermos uma vida de mais seriedade diante do Senhor. Tem misericórdia daqueles irmãos nessa igreja que acham que ser cristão é simplesmente entregar uma oferta e vir de vez em quando na igreja. Ó Deus, incomode essas vidas, Senhor. Não permita que essas vidas tenham paz por achar que está tudo bem. Permita que elas sejam despertadas, ó Deus, que elas realmente entendam que cristianismo é coisa séria, que viver com Deus é coisa séria, não é algo que eu posso deixar para depois, não é brincadeira. Ó Deus, nos perdoe, porque nós estamos falhando muito diante do Senhor por causa disso. Nós estamos sendo mais do que miseráveis na nossa vida, somos ingratos, somos perversos, somos maus, não temos tido o compromisso que deveríamos ter. Desperta a tua igreja, Senhor, para que verdadeiramente o dia que nós estivermos diante do Senhor, nós não sejamos cobrados, ó Deus, pela nossa negligência. Em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor traga um verdadeiro avivamento para os corações dos membros dessa igreja. Nós te agradecemos pelas verdades que o Senhor nos mostrou nessa manhã. Oramos e agradecemos pela vida de Paulo, que foi um instrumento do Senhor para nos ensinar tantas coisas. Muito obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor toda a glória pela sua palavra. Amém?